meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco, J. da Silva de volta, pois é. Bom, estamos aqui, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, canal Pastor J. da Silva, pois é, para mais uma análise. Bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui, apenas para a gente se centralizar, ter uma base de apoio, onde a gente vai começar a trabalhar literalmente sobre essa lição. Bom, a nossa base de apoio se encontra no Evangelho segundo escreve São Marcos, no capítulo de número 1, no versículo de número 15, e diz-nos assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Bom, nós temos aqui então uma afirmação cristocêntrica com toda a propriedade, proveniente do Senhor Jesus. Pois é uma fala onde Cristo ele chama a realidade já para começar, né, a sua pauta de aplicação. Ele está dizendo: o tempo é cumprido, o reino de Deus está próximo. Pois é, a gente observa aqui então o papel importante que a igreja possui por conta não só dessa afirmação, mas por conta da eficácia do Evangelho. Tá? A igreja, como reino de Deus, é literalmente uma continuação daquilo que Jesus deixou, trouxe-nos com toda a propriedade. Jesus, segundo o Evangelho de São Mateus, onde ele é apresentado literalmente como Filho de Deus, trazendo o reino de Deus aos homens. Então, o Evangelho de Mateus trata justamente com essa chegada, a chegada do reino de Deus. Quando a gente vai para os demais evangelhos, por exemplo, o Evangelho segundo Marcos, a gente vai ver Jesus ele tratando sobre o papel e a importância do fator servir. Tá? Uma das particularidades do Evangelho é servir, pois é, e essa é a base deixada pelo Cristo no Evangelho segundo São Marcos, pois é. Já no Evangelho de Lucas, nós temos uma apresentação um pouco mais clássica. Parece que o linguajar de Lucas ele é meio pautado dentro de um conceito, parece filosófico, mas isso a gente entende justamente por conta para quem Lucas está escrevendo, né? Lucas está escrevendo para um amigo, um sábio, né? Cujo nome é Teófilo, pois é. E automaticamente a linguagem que Lucas usa é uma linguagem fantástica, né? Maravilhosa. Eu particularmente amo o Evangelho segundo São Lucas. Nesse Evangelho, Jesus ele é apresentado justamente como o Filho do Homem, né? Olha que coisa tremenda. Então, só para recapitular, Mateus é o reino de Deus sendo trazido pelo Senhor Jesus, é o Evangelho do reino. Marcos é o Evangelho do trabalho, da obra, pois é. E Lucas é o Evangelho onde Jesus ele é apresentado na sua natureza humana, embora o conteúdo apresentado por Lucas dentro do decorrer da análise feita por ele vai mostrar Jesus muito mais que isso. Já o Evangelho que fecha o pacote aqui, que é o Evangelho de João, seria o quarto testemunho da veracidade do conteúdo que Jesus traz, apresenta com a sua própria vida. Tá? É o Evangelho onde literalmente Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Tá? Então é um Evangelho muito especial, onde Jesus ele é apresentado com toda a propriedade como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É claro que o Evangelho de João ele é muito rico, porque Jesus ele vai ser apresentado não só como verbo, não só como um homem, não só como automaticamente o pão da vida, mas muitas outras qualificações que se encaixam literalmente na
personalidade de Jesus. É um evangelho fantástico. E diga-se de passagem, é um evangelho até um pouco diferente dos demais. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas usam uma linguagem comum para apresentar Jesus, João tem uma visão um pouco mais sobrenatural. É o evangelho onde Jesus ele é visto com as duas naturezas literalmente, tanto divina quanto terrena. Tá? E é um evangelho que merece muita nossa atenção. Pois é, nesse evangelho a gente vê Jesus sendo apresentado com toda a propriedade como o Filho de Deus, como já disse. Pois é, então automaticamente os evangelhos aqui já mostram quem é Jesus de fato para a gente. E Jesus é aquele que traz o reino de Deus, ele traz a vontade de Deus para aqueles que acreditam no seu favor e na sua graça. Pois é, isso aqui é apenas para a gente embasar o conteúdo da importância dessa afirmação, o reino de Deus. Pois é, bom, então automaticamente saindo daí a gente usa aquela verdade prática que o autor coloca para a gente, né? Na verdade prática nós temos aí o autor dizendo, pregar a mensagem, olha só que coisa linda, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão. Pregar o evangelho do reino de Deus é uma importante missão. Por quê? Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, infelizmente, será condenado. Pois é, então nós temos aí essa afirmação, tá, importantíssima de que pregar o evangelho, anunciar o evangelho, e evangelho significa boas novas, ou se você preferir, notícias alviceiras, convincentes, tá? Uma vez que Jesus ele é automaticamente o tema central do evangelho. Sem Jesus não tem evangelho, teria qualquer outra coisa. Então Jesus ele é a essência do evangelho com toda propriedade. Então pregar o evangelho é anunciar Jesus com toda, evidência. Bom, pois bem, então pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante, não esqueça, uma importante missão para a igreja. Pois é, aí nós temos então aquelas apresentações clássicas, né, que o autor traz para a gente na chamada leitura diária, e aqui, claro, ele coloca a primeira dela falando sobre a universalidade do reino de Deus. Isso aqui eu falei na lição anterior, caso alguém queira assistir, é só dar uma passadinha aqui no nosso canal mesmo, canal pessoal, canal Pastor J. Silva. Pois é, este que vos fala trouxe uma pauta muito breve, mas muito breve, sobre a lição anterior, e a gente fala sobre essa questão da universalidade da igreja, só que aqui é a universalidade do reino de Deus, perceba isso, Se a igreja é uma extensão do reino de Deus na terra, e ela possui a pauta da universalidade dentro de si, automaticamente, essa igreja que é vista como súdita, tá? Como aquela que deve anunciar o reino de Deus, literalmente, sobre a terra. Então isso aqui se torna importante a gente observar a universalidade do reino de Deus. Ok? Isso é lindo, demais da conta. Vamos lá. A segunda, o reino de Deus é de natureza teocrática. O que seria isso? Bom, a lição responde para a gente, mas deixa eu antecipar o assunto, caso a gente chega lá, automaticamente já não precisa nem falar mais, né? Pois é, quando a gente fala sobre teocracia, é diferente de democracia, porque democracia é o governo do povo, tá? Mas teocracia, teodeus, cracia, governo, é o governo de Deus literalmente. Isso é extraordinário, né? Pois é, eu tinha que falar. Bom, a terceira, o reino de Deus
como realidade. Isso é lindo demais, olha só, o reino de Deus como realidade presente. Como seria isso? Bom, Jesus ele trouxe o reino de Deus, ele apresentou o reino de Deus, ele fez o reino de Deus se tornar conhecido entre os homens. Automaticamente, a preocupação de Jesus era torná-lo literalmente visível e presente entre os homens. Como é que ele faz isso? Com a sua vida, com a sua pregação, com a sua mensagem, com o seu trabalho. E é claro, quando ele ordena para os seus discípulos e a igreja presente darem continuidade na pregação do Evangelho, o que ele está dizendo? Continue apresentando a igreja, continue apresentando o meu reino presente entre os homens, porque enquanto a igreja estiver na terra, o reino de Deus vai estar presente aqui, para que todos possam ter acesso a ele. Perceba isso. Tá? Agora, quando a igreja for arrebatada e tirada, aí, querido, só lamento para quem não quer acreditar. Mas vamos lá. De número 4, a igreja como? Perdão, olha só. Isso aqui é extraordinário. Eu ia falar da 5, né? Mas olha só, o reino de Deus como realidade futura. Eu já até falei aqui, quando a igreja for arrebatada, isso aqui é a realidade futura, né? Perceba, nós estamos vivendo a realidade presente do reino, tá? Onde Jesus está sendo o nosso tema de pregação, está sendo o nosso tema de mensagem com toda a propriedade. Mas quando for arrebatado, aí vamos viver literalmente essa realidade futura. Porque, embora o reino esteja presente, a sua mensagem é mostrar para o que vai acontecer literalmente com a igreja. E por sua vez, dentro da Bíblia Sagrada, a gente vai descobrir uma realidade futura para os que acreditaram e para os que não acreditaram. Por isso que Jesus ele deixa muito claro: ide, volto a dizer, por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Anuncia as boas novas, leva a notícia para o mundo, tá? E aqueles que aceitarem a notícia, aqueles que aceitarem as boas novas serão salvos. Mas infelizmente aqueles que não aceitarem, infelizmente, serão condenados. Essa é uma realidade futura para dois polos de duas realidades apresentadas, tá? Arrebatamento para a igreja e condenação para os que não crerem. Pois é, então vamos para a 5ª. A igreja como manifestação do reino de Deus. Extraordinário isso aqui, né? Bom, meus queridos, eu estava falando sobre a leitura diária, estava apresentando praticamente a 5ª descrição quando houve um probleminha no celular e eu tive que trocar e usar o meu celular, o outro celular, né? Pois é, eu estava usando um outro aqui e esse aqui eu estava fazendo um trabalho diferente, mas enfim, por conta desse problema que houve com o outro, a gente volta para o nosso original e vamos ao que interessa, né? Bom, a 5ª descrição ele fala sobre a igreja como manifestação do reino de Deus. Bom, a gente vê isso literalmente na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, tanto no Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho do Reino, onde Jesus vem apresentando literalmente o reino de Deus. E isso a gente vai ver não só no Evangelho de Mateus, a gente vai ver no Evangelho de Marcos, a própria leitura bíblica em classe aqui vai nos revelar isso com toda a propriedade. A gente vai ver com muita calma essa apresentação. Tá? Mas é importante, eu poderia até pontuar ainda Atos dos Apóstolos também, que vai apresentar o reino de Deus agora, sobre a responsabilidade da igreja em mostrá-lo para o mundo. Pois é, isso é extraordinário. Mas vamos lá, a última delas aqui fala sobre a pregação do reino como missão da igreja. Isso aqui faz a gente lembrar da verdade prática, né? A importante missão da igreja, pregar o Evangelho. Pois é, isso Jesus deixou muito claro, tanto no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19, como em São Marcos 16, 15, com muita evidência. Pois é, então fica aí as descrições e a gente vai para dentro da nossa leitura bíblica em classe, literalmente, já até citei ela. Pois é,
E a mesma está pontuada aqui no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo de número 1, versículos 14 a 17. São 4 versículos e isso automaticamente não me impede de lê-los, até porque são números pequenos, então dá para a gente ler. Se fosse uma leitura extensa, a gente mudaria aqui, deixaria por conta dos professores e alunos. Mas vamos lá. A leitura diz o seguinte: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus, olha só, para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Lindo demais. Lindo demais, né? Depois que o João foi preso, Jesus vem pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus se apresenta pregando o evangelho do reino de Deus. Isso é lindo demais. O versículo 15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Olha que coisa linda. Credes no Evangelho. Por que Jesus disse credes no Evangelho? Veja bem, o Evangelho são boas novas, são notícias alviceiras. É a pregação de Jesus, literalmente, é a fala de Jesus, é a pronúncia de Jesus. E ele diz: credes no Evangelho. Ele está dizendo: creia na minha mensagem, creia no que eu estou dizendo, acredite no que está sendo dito. A verdade é essa, porque o Evangelho tem Jesus como sua essência principal. Meu Deus do céu, isso é extraordinário, lindo demais. Deixa aí para o 16, porque senão eu fico preso aqui, tá? E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Olha o 17, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Olha que coisa linda. Vinde a mim, e eu os farei pescadores de homens. Que é isso? Pescadores de vida, pescadores de alma, almas perdidas, almas atoladas em profundidades pecaminosas que precisam serem trazidas à luz do Evangelho, a essência do Evangelho, para conhecerem o reino de Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus está convidando pescadores para se tornarem discípulos e discípulos se tornarem pescadores de vidas, da mesma forma como resgatados foram. Vidas também venham serem resgatadas pela pregação desses homens. Pois é, isso é lindo demais. Pelo amor de Deus, te falei, é bonita. Fique à vontade, caso você queira. Vamos lá. Então a gente sai aí da leitura e se depara com aquele plano de aula do autor, né? No seu plano de aula, na sua introdução, ele diz que a lição desta semana, ela tem como finalidade, ela possui a finalidade, de apresentar a natureza universal do reino de Deus. Lindo demais. Perceba que anterior foi a natureza da igreja, aqui é a natureza universal do reino de Deus. Lindo demais. Que é isso? Então, essa lição aqui tem como pauta apresentar a natureza universal do reino de Deus e a igreja como parte integrante, como parte essencial, como parte importante. Por quê? Porque ela é representante literalmente desse reino no mundo. Fala sério, isso é lindo, isso é extraordinário. A igreja é representante legal desse reino. Coisa linda demais, Jesus. Uau! Nesse sentido, a igreja faz parte da realidade presente do reino de Deus. Olha que coisa linda que ele diz aqui. Nesse sentido,
tá? Olhando por esse prisma, olhando por esta ótica, percebe-se que a igreja é literalmente, tá? Parte essencial desse reino. Isso é lindo. Pegou? Ah, segura, pelo amor de Deus. Bom, e por conseguinte fará parte também da realidade vindoura. Ah, claro, né? Afinal de contas, a esperança da igreja é justamente o quê? Enquanto presente, nós apresentamos o reino de Deus, somos representantes, somos súditos desse reino, fazemos parte, como ele diz aqui, mas a nossa esperança é o quê? É o arrebatamento. Pega a visão? Lindo demais. Bom, aí nós temos aí então os objetivos da lição. O primeiro deles, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito como existência da igreja. Vamos lá. Relacionar, né, a natureza do reino de Deus com a nação de Israel. Qual é o relacionamento que existe entre esses dois? Qual é a realidade que existe entre esses dois? Igreja e Israel. Bom, nós automaticamente, né, teologicamente, espiritualmente, a igreja é considerada o novo Israel espiritual. Não é físico, é espiritual. Entenda isso. Não somos israelitas. Não somos. Tá? Mas espiritualmente nós somos comparados ao Israel do Antigo Testamento. Essa é uma realidade já. Ok? E é claro, se a gente olhar para o papel de Israel saindo do Egito, atravessando o deserto, a gente faz um paralelo literalmente com o crente saindo do mundo, o Egito, e é claro, fazendo sua caminhada pelo mundo, que automaticamente se torna o nosso deserto. E é claro, no deserto, assim como eles tiveram aflições, tiveram provas, tiveram dificuldades, mas enfrentaram todas elas, contaram com o presente de Deus, o sobrenatural, a igreja vai assim vivendo essa realidade espiritual nesse mundo físico, tá? Até chegar à nossa Canaã celestial, assim como Israel, né, aspirava a chegar na Canaã terrena. Nós chegaremos na Canaã celestial. Pega a visão, isso é lindo demais. Pois é. Bom, segundo, apontar as dimensões do reino de Deus na realidade presente e futura. Isso aí a gente vai ver dentro da lição, não vou nem comentar sobre isso agora. E a terceira, destacar a igreja como projeto, coisa linda de Deus, e a expressão de seu reino, tá, na plenitude dos tempos. Lindo, né? Como projeto de Deus. Bom, eu tenho uma base para eu afirmar isso. É só olhar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 3 a 6, ou 4 a 6, se você preferir, e você encontra ali um Paulo tendo uma revelação sobrenatural, tá, dizendo-nos que, tá, antes da fundação do mundo já fomos eleitos, escolhidos, tá, pelo Senhor. Que coisa linda, né? E é claro, para quê? Para sermos seus filhos, literalmente, adoradores, criados para isso. Bom, então essa é uma realidade que a gente vai ver aqui dentro da lição com toda a propriedade. Temos ainda uma outra apresentação que eu geralmente gosto de falar, que é a motivação aqui do plano. Ele diz o seguinte: nosso Senhor afirmou que o reino de Deus não tem aparência visível, como se estivesse localizada em uma posição geográfica. Olha só, isso aqui é muito importante. A igreja, né? A gente sabe que ela tem essas duas realidades, tanto física quanto espiritual, invisível. Por quê? Na parte física ela precisa ser tocada, ela precisa ser sentida, tá? As pessoas precisam vê-la. E automaticamente, ao entrar dentro da realidade dessa igreja física, passa a conhecer essa realidade universal, invisível da igreja, que é lidar literalmente, tá, com o próprio Senhor Deus. E isso aqui puxa a gente para essa realidade. Só que essa igreja que trata com essas duas realidades, sendo representante do reino de Deus, ela precisa entender literalmente isso aqui. O que? Jesus, quando ele afirma que o reino, tá,
não tem aparência visível, e ele faz até comparações, como uma pérola, por exemplo, né, o processo que ela passa para se tornar uma pérola, né, proveniente da ostra. Pois é, então o reino de Deus é assim. Coisa linda demais, né? Pelo amor de Deus, se pudéssemos aqui falar sobre o processo da pérola, né? Como ela se torna uma pérola, meu Deus do céu. O sofrimento da ostra, né? Para tentar aplacar a sua dor, ela vai conseguir fazer com que a pérola literalmente apareça. Isso é extraordinário. Isso é uma comparação que Jesus usa, né? Então, não é assim uma aparência física que importa. O que importa é a sua essência espiritual sendo visualizada literalmente. Temos até aqui a base de Lucas 17, 20 e 21. Tá? Se quiser dar uma olhada, fique à vontade. Ele continua dizendo, isso significa que a natureza do reino é espiritual, acabei de dizer. Tá? Ele se manifesta por meio da justiça, paz, alegria. Olha que coisa linda. Como é que o reino de Deus se manifesta, pastor? Aí o autor nos ajuda aqui dizendo, se manifesta através da justiça, através da paz, através da alegria do Espírito. Então nós temos aqui 3 essências importantíssimas que mostram esse reino invisível presente entre nós. Qual é o primeiro deles? Veja bem, a justiça. O reino não é injusto. O reino não age com injustiça. O reino é totalmente honesto. O reino é totalmente puro. O reino pauta Deus. O reino aponta para Deus. O reino fala da vontade de Deus. O reino é a própria manifestação de Deus. Pois é, na oração Jesus deixa isso muito claro. Pai nosso que estás nos céus, olha só, santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, pelo amor de Deus. Aqui na terra como nos céus. Lindo demais isso. Que isso, Jesus. O Senhor é fantástico. Meu Deus do céu. Eu vou parar. Não vou falar mais não, porque senão eu vou ficar preso aqui. Tá? E a gente tem uma lição ainda para ser breve e apresentá-la. Pois é. Então, saindo daí, né, muito bom essa primeira apresentação, a gente chega então dentro da introdução da lição, literalmente. O autor já começa dizendo: a Bíblia apresenta Deus como um rei. E isso é fato, né? A Bíblia apresenta Deus como um rei. Ele colocou aqui pra gente as bases, Salmo de número 47, 6, 52, 7, onde você vai ler com toda a propriedade vendo Deus como rei, tá? Bom, que exerce seu poder, aliás, que exerce seu governo, que executa seu governo sobre, tá? Toda a terra, sobre tudo, sobre todo o universo, para ser mais claro. Ele coloca que exerce o seu governo e domina sobre tudo, sim. Isso é lindo, né? Deus é um rei que domina sobre tudo. Deus é um rei que governa tudo. Deus é um rei que tem o controle de tudo, o universo criado por ele e principalmente terra. Pois é, isso é lindo demais. Bom, o seu reino governa soberanamente. E o autor diz que nessa lição a gente vai ter uma compreensão desse reino. A partir de quê, pastor? A partir de sua natureza e da relação que esse reino tem com a igreja. Pois é através dessa igreja que a gente vai descobrir a essência desse reino. Claro, o manual para a gente conhecer a essência do reino e saber como lidar com o reino, saber como tratar com o reino, é a Bíblia, com toda a propriedade. A Bíblia é o nosso manual de instrução para sabermos andar no reino, sabermos conduzir no reino. E automaticamente saber andar no reino, se conduzir no reino, significa andar no centro da vontade daquele que reina, daquele que domina, daquele que governa, que é Deus. Lindo isso, pelo amor de Deus. Que é isso? Meu Deus do céu. Então, queridos,
Vamos lá. Realidade dessa lição é apresentar essa essência tanto no presente como no futuro, e a igreja é responsável por isso, tá? Mas não esquecendo que Deus, ele domina e governa tudo, sobre tudo, tá? Inclusive sobre a minha e sobre a tua vida. Afinal de contas, são súditos do reino. Vamos para o nosso primeiro tópico, então. No primeiro tópico, nós temos aí a natureza do reino de Deus. Dentro dos pontos de apresentações 1, 2 e 3, nós temos aí no primeiro ponto, o reino de Deus é universal. Bom, já começa, antes de eu pegar aqui a pauta do autor, eu já começo falando, tá, novamente sobre Marcos 16,15. Qual é a pauta da ordem imperativa de Jesus? Ir por todo o mundo. Então a visão de Jesus não é uma visão centrada apenas para a nação israelita, tá? As 12 tribos apenas. Não. É uma visão a nível mundial, né? Ou seja, a primeira intenção de Jesus era que Israel se tornasse literalmente esses pregoeiros, esses anunciadores, esses súditos do reino, levando o evangelho. Mas eles se negaram a fazer isso. Mas não tem problema. Não tem problema. A palavra chegou até nós, e isso é o que importa. E uma vez a palavra chegando até nós, ela nos fez conhecer a importância desse reino. E quando descobrimos a importância desse reino, Jesus também deixou muito claro que outros viriam e abraçariam essa realidade. E nós chegamos, abraçamos essa realidade, porque somos as outras ovelhas que Jesus iria ajuntar e colocar no aprisco. Nós somos essas ovelhas. E automaticamente nós aproveitamos a porta que Jesus abriu, passamos por ela e hoje somos alimentados pelo Senhor Jesus. E sendo alimentados pelo Senhor Jesus, nós temos uma missão. Nós agora somos representantes legais desse reino, tá? Universal. E temos essa missão, levar a vontade de Deus a nível de 4 cantos da terra. Ou seja, se o reino é universal, nós temos a missão de mostrar a universalidade desse reino nos 4 cantos da terra. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Mas vamos dar uma olhada aqui na pauta do autor. Pois é, ele diz o seguinte: o salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Se Deus é o rei de toda a terra, automaticamente é um rei que quer que os seus súditos estejam espalhados por toda a terra. Sim ou não? Claro que é. Vamos lá, Salmo 47,7 pontua isso. E da mesma forma, ele diz aqui, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Isso a gente lê lá em Daniel 4,25. Coisa linda, né? Deus domina sobre o reino dos homens. Nós temos um exemplo dentro do reino, quando Nabucodonosor achou que era o cara, né? Se sentia como uma árvore que dava sombra para todo mundo. Eu sou o cara, eu sou sinistro mesmo. Pois é, a minha grandeza é sobrenatural. E é claro, foi abatido por Deus e teve que descobrir que quem domina sobre tudo e sobre todos é Deus. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Bom, aí ele continua dizendo, assim as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, sua universalidade. Que importante aspecto é esse? Volto a dizer, sua universalidade. Deus é o Rei universal. Deus é o Rei universal. Veja bem, essa expressão universal aqui, tá? Não é universal no reino de Deus não, tá, gente? Isso aqui é universo. Criação infinita aos olhos humanos, desconhecidas em muitos pontos obscuros desse vasto cosmo negro que acima está, repleto de sóis, estrelas, quasais, buracos negros. Deus é dominante de toda essa esfera. Lindo demais! Não seria da Terra? Ele tem controle sobre tudo e sobre todas as coisas criadas, seja no físico ou seja no espiritual. Meu Deus do céu, Deus é o Rei universal. O seu reino é universal. E não abrange apenas terra, não. Abrange o cosmos, o universo. Conhecido e desconhecido, como já disse. Uau, Deus é lindo demais. Isso é tremendo. Vamos lá.
Bom, como ele tem domínio absoluto, diz o autor, veja bem, automaticamente ele tem, volta a dizer, é chovendo molhado, eu já disse, mas vamos lá, ele tem domínio sobre tudo. Volto a dizer o que eu já disse sobre a criação inclusive, tá? E ele aqui pontua, vou dizer mais uma vez, se ele domina sobre tudo, sobre todos, sobre a criação, sobre o reino dos homens, sobre o mundo dos homens, sobre tudo que abrange o ser humano. Deus governa. Tá? O homem acha que governa. O homem cria suas leis, cria suas regras, pontua o que ele quer, o que ele acha. Né? Até mesmo dentro de algumas igrejas tem alguns homens achando que eles são os caras. Estão dizendo, Deus está falando, Deus não está falando nada. Deus já fugiu, a essência já foi embora. Então, iguais a igreja de Laodiceia, Deus está lá do lado de fora, batendo para ver se alguém abre. É mais ou menos assim, porque dentro da igreja o que está prevalecendo é o reino dos homens, é a vontade dos homens, é o direito dos homens. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Pois é, a gente quer viver a essência, quer sentir a essência, quer ver o Evangelho na sua plenitude, quer ver a manifestação, quer ver a cura, quer ver o milagre, mas a gente não vê porque alguns homens acham que são donos da igreja. O sangue de Jesus tem poder. O dono da igreja é Jesus. Tá? Pelo amor de Deus, acorda para essa realidade. Ah, que isso? Ah, meu Deus, me desculpa, Jesus, eu falei, não tem jeito. Vamos lá. Bom, então ele tem domínio sobre tudo. Inclusive, já disse, volta a dizer, se ele domina sobre o universo físico e espiritual, claro, os anjos estão também sob seu domínio? Estão. Fica à vontade, eu não vou nem mais continuar essa pauta, não vou ficar repetindo o que eu já falei, né? Pois é. Número 2, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Vamos lá, a soberania divina e os acontecimentos no mundo. Aí agora a gente sai dessa visão universal e tenta ficar um pouco dentro desse mundo criado por Deus, tá? Vamos lá, a soberania de Deus sobre esse mundo a gente já viu com toda a propriedade, tá? Tudo está sobre o domínio de Deus. Não cai uma folha da árvore sem permissão de Deus. Se Deus não der permissão, ela vai secar, ela vai se evaporar lá em cima, mas não vai cair. Porque tudo está no domínio de Deus, não tem jeito. Foi Jesus quem disse, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Meu Deus do céu! Isso mostra a soberania de Deus, sim, com toda a evidência. Meu Deus do céu! Bom, ele diz aqui na sua pauta, observamos que, embora o mundo siga o seu curso, até falamos já praticamente de uma certa forma sobre isso, Deus não perdeu nem deixou de exercer seu domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Sim, como eu disse aqui, né? Algumas pessoas acham que podem fazer o que querem fazer, eu sou dono, eu domino e tal. Então dá-se uma impressão que Deus não tem literalmente domínio mais sobre esse mundo. Mas negativo, ele tem domínio sobre o mundo. É? Ele tem domínio sobre o mundo. Às vezes a gente vê algumas coisas, né, acontecerem e a gente fala assim, poxa, Deus não está vendo isso? Pelo amor de Deus, mas ele está vendo. Só que Deus ele não age como eu ajo. Eu vejo a coisa e quero agir na hora. Deus não. Ele vai dando tempo ao tempo. Tempo da pessoa se arrepender, reconhecer a besteira que fez, para poder chegar diante dele e pedir perdão pelo que fez. Agora, vendo que essa pessoa automaticamente, como o onisciente que é, ele sabe disso, mas ele vai deixando, porque não tem uma só pessoa, são várias pessoas envolvidas. Então, a intenção divina é alcançar o máximo de pessoas possíveis. Ele vai usar a mim e a você para isso. Tá? Embora sendo onisciente, sabendo que vai ter ou não, quando ele sabe automaticamente pela sua onisciência, ele já vê que não vai, então automaticamente ele já age com justiça. Tá? Mas na sua onisciência, ele sabendo que vai ter, então ele espera. E aí é que a gente não entende, porque nós não temos esse fator onisciência. E às vezes perdemos a paciência de esperar, mas ele diz para a gente ser paciente. Saber esperar, dá tempo ao tempo. Tá? Deus queria destruir Nínive? Queria.
Queria. O pecado de Nínive estava afrontando os céus? Estava. Cheirando mal? Sim. Então, a primeira intenção de Deus era destruir. Deus precisava de Jonas para destruir Nínive? Não, ele poderia ter destruído e pronto, acabou. Mas o que Deus faz? Porque Deus ele vê o que eu não vejo. Né? Ele pega Jonas e manda Jonas para Nínive. Tu conhece a história, não vou ficar falando aqui os pormenores do que Jonas fez ou deixou de fazer. Porém, Jonas chegou na cidade. Quando ele chegou na cidade, começou a pregoar uma mensagem dura, uma mensagem de juízo. Automaticamente o povo se arrepende e pede perdão ao Senhor. Ora ao Senhor, busca ao Senhor. Então a intenção de destruir o povo, Deus muda. Mudou por quê? Porque o povo buscou o Senhor. Só que Jonas não entendeu. Somos nós. A gente às vezes não entende isso. Né? Às vezes a gente não quer entender. Mas essa é a forma de Deus trabalhar. E Deus não destruiu Nínive. E ainda consolou Jonas, o revoltado. É isso que Deus faz com a gente. A gente não entende. A gente quer que Deus faça justiça. João pediu, manda fogo do céu, queima logo tudo, mata todo mundo de uma vez por todas. Calma, João, não é assim. Tem vidas ali que serão alcançadas. Calma, não é assim. O mundo está perdido, a gente sabe, mas tem vidas que serão alcançadas. Então eu não posso pedir para Deus condenar e matar de uma vez, porque almas serão alcançadas. Eu não sou onisciente, Deus é. Então Deus dá tempo ao tempo. Ai, eu fugi um pouco da essência daqui, né? Mas vamos lá. Não, está dentro da realidade. É o domínio de tudo, é o controle de tudo. Deus, tão pouco, tá? Deixa de exercer seu domínio. Muito bem. Um Deus que não tivesse o controle de tudo, não seria Deus. Lindo isso aqui que ele botou, né? Um Deus que não tivesse controle, inclusive dessas coisas que eu acabei de citar, não seria Deus. Ou seja, o nosso Deus ele tem controle de tudo. Volto a dizer, não cai uma folha sem a sua permissão. Então, automaticamente, Deus está no controle de tudo. Ok? Bom, com as produções, com as criações, com as invenções humanas, né? Que chegam a dizer que a camada de ozônio está sendo afetada, está sendo isso, etc e tal, enfim. Mesmo assim, que as geleiras estão derretendo, o mundo vai, né, tal, beleza, tudo bem. Só que quanto tempo a gente escuta que as geleiras estão derretendo? Quantas vezes a gente já escutou que a camada de ozônio está sendo afetada? Que o sol está esquentando cada vez mais, tudo bem. Mas a vida continua. Deus ainda está no controle dessas coisas. Enquanto o evangelho do reino não for pregado nos 4 cantos da terra, fica tranquilo. Vidas morrerão? Perecerão? Sim. Fenômenos acontecerão? Sim. Mas Deus ainda está no controle de tudo. Fenômenos acontecem? Maremotos acontecem? Tsunamis acontecem? Sim. Mas Deus ainda está no controle de mundo. E por que essas coisas acontecem? Acontecem para mostrar o poder de Deus. Acontecem para mostrar que Deus tem domínio sobre tudo e todas as coisas. Pegou? Muito bem. Então, a soberania divina e os acontecimentos do mundo não altera o domínio de Deus sobre tudo e todas as coisas. Os acontecimentos do mundo apenas mostram a soberania de Deus. Até mesmo quando uma torre gêmea foi destruída, quando um pentágono foi atacado, né? Quando o mundo viu rumores de guerra, e até hoje a gente vê, Deus ainda está no controle. Por quê? A sua soberania não perde a essência jamais. Pega a visão. Ok? Continue com a pauta, você vai achar muito mais coisas aí dentro. Inclusive ele fala aqui que Deus tem domínio sobre tudo, até mesmo sobre o adversário e sobre seus lacaios. Né? Se o inimigo pensa que pode, até sobre ele Deus domina. Sobre céus, terra e até no inferno o domínio de Deus está. Sobre os demônios, Deus também domina. Sobre todas as coisas, Deus domina. Ok? Muito bem, Deus domina sobre todos. Salmo 103, versículo 19. Deus domina sobre todos. Vamos pontuar. Deus domina o universo, Deus domina a sua criação física, homens, Deus domina anjos, Deus domina demônios, Deus domina Satanás, Deus domina tudo e todos. Pronto, está tudo sob o domínio de Deus. Tá? Ninguém é autossuficiente, só Deus é.
Pegou? Vamos lá. Bom, o reino de Deus, ponto 3, a nação de Israel e a igreja. Bom, eu fiz uma prévia, né, sobre essa apresentação já. Ele coloca aqui dizendo que o Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo. Sim, Deus escolheu Israel. Isso é fato, a gente vê, a gente lê, está lá escrito. Deus escolheu Israel. Para quê? Para reinar sobre a terra, tá? Sobre ele através de um governo soberano e teocrático. Vamos lá. Deus escolheu Israel, tá? Para ele governar por meio de Israel sobre um reino teocrático. A gente vê isso no exemplo deixado no livro dos Juízes. Ali Deus mostra com toda a propriedade como ele queria que fosse o governo seu sobre a terra. Ele escolheu uma nação e essa nação seria representante dele literalmente sobre a terra. Pois é. Mas aí a gente sabe que Israel recusou o governo de Deus. Mas independente disso, nós aprendemos ali com toda a propriedade. Bom, Israel recusou o governo de Deus lá no Antigo Pacto. Mas no Novo Testamento nós temos um novo povo, tá? Chamado de igreja. E esse novo povo chamado de igreja, ele não despreza, ele não deixa, ele não quer que Deus tire o seu governo da igreja. Porque o governo de Deus precisa estar na igreja, ok? Sem o governo de Deus, seremos mais um arredo, né? Um arremedo de nação sobre a terra. E não queremos perder o governo de Deus, ok? Israel rejeitou, pediu um governo humano, nós queremos o governo divino. Embora o homem às vezes queira exercer o lugar de Deus, até mesmo dentro da igreja. Tem, mas não devemos esquecer que o dono da igreja é Deus, que o governo da igreja está sobre as mãos de Deus, que Deus é quem direciona a igreja é dirigida por Deus, a igreja é guiada por Deus e pronto, acabou. Ok? É assim que funciona. Ok? Muito bem. E, claro, como seria esse governo de Deus? Bom, no livro de Juízes, eu volto a usá-lo como exemplo, o governo é teocrático, é Deus governando o povo. O juiz era representante de Deus. Obviamente que isso aqui até pontua a igreja, né? De uma certa forma, essa linha teocrática acaba entrando dentro da igreja. Porque quem governa a igreja é Deus, ok? E não os homens. Os homens são representantes. Tá? Os líderes são representantes, não são governadores da igreja, não são dominadores da igreja. Quem domina a igreja é Deus. Isso não pode ser esquecido, ok? Quem tem que ter trono na igreja central é Deus e não o homem. Pega a visão. Muito bem, essa pauta aqui ela tá boa, vocês podem utilizar também, professores e alunos, fiquem à vontade, amigos que nos acompanham aqui no canal. Tá? É uma parte muito boa que também deve ser apresentado, tá? Bom, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo Israel, por isso era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito, tá? Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo e de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Tá vendo? Que coisa boa, né? Extraordinária essa apresentação. Então veja bem, Israel seria a nação sacerdotal? Seria. Escolheu para isso, né? Bom, mas por conta das falhas de Israel, automaticamente Jesus vem, né? E exerce o papel e estabelece a igreja como representante legal. Então, o reino de Deus, literalmente, tá? Ele faz parte da história da vida da igreja com toda a propriedade. Para ser mais exato, a igreja faz parte do reino de Deus. Estamos inseridos, tá? E veja bem, pegando essa pauta aqui de nação sacerdotal para Israel, Pedro escreve dizendo que o Senhor nos elegeu para sermos automaticamente pedras vivas, povo adquirido, tá? Nação santa e sacerdotal com toda a propriedade. Pegou a visão? Mas quem é que faz isso? Cristo em nossas vidas. Amém? Bom, e aí a gente sai e vai para o tópico de número 2. Tópico de número 2, vamos lá, a gente consegue terminar isso aí rápido. A igreja e as dimensões do reino de Deus. Olha que coisa linda, né? A igreja e as dimensões do reino de Deus. Bom, pontos 1, 2 e 3. O primeiro deles,
o reino de Deus como realidade presente. Bom, eu falei também de forma muito prévia já sobre essa realidade presente, né? Ele diz aqui o seguinte: nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado cego e mudo. Tá? Esse fato extraordinário provocou ciúme e ira dos fariseus ou nos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebul. Olha só, que coisa tremenda, né? O reino de Deus como realidade presente. Jesus, ao realizar uma cura, né, ele foi taxado pelos fariseus como representante de uma entidade maligna. Olha que coisa tremenda. Bom, essa visão aqui apresentada não é muito diferente do que se vê no mundo atual, não. Tem muita gente que pensa dessa forma, né? Principalmente pelo contraste da realidade que a igreja vive hoje em dia, né? Hoje nós estamos aí vivendo com uma galera de desigrejados, né? E outros que se acham no direito só porque uma vez escutaram o evangelho, ouviram uma palavra, descobriram que Deus é bom, tal, mas não querem se firmar nessa verdade nem nessa bondade, querem viver suas vidas a lá vão ter, e achando que tem o direito de optar, de opinar, de falar de Bíblia, de Deus, como se conhecessem, não sabem de nada. São balelas que saem da boca dessas pessoas. Então, automaticamente, né, isso é muito perigoso, ok? Bom, então, veja bem, Beelzebul, né, essa foi pesada demais. Então, essa apresentação aqui apenas mostra, autentica, essa manifestação já do reino de Deus. Bom, a resposta de Jesus foi: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus e consequentemente é chegado o reino de Deus. Olha que coisa tremenda. Enquanto eles achavam que quando Jesus ele estava expulsando os demônios, ele era um representante de Beelzebul, Jesus responde dizendo para eles o seguinte: eu expulso, em outras palavras, né? Se ele me permite utilizar, eu expulso pelo Espírito de Deus. Se eu faço isso por ele, então é chegado no reino de Deus. Olha que coisa linda demais. Jesus é sensacional. É fenomenal mesmo, né? Mateus 12, 28, caso você queira confirmar. Mas está aí. Bom, nessas palavras, ele diz aqui o autor, nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo. Em outras palavras, vê-se esse aspecto importante para compreendermos literalmente essa identidade revelada do reino de Deus, tá? Bom, essa realidade presente no reino de Deus, ela foi trazida por Jesus, apresentada por Jesus, focada por Jesus, e eu como igreja, tu como igreja, devemos dar continuidade a essa apresentação do reino de Deus, ok? Isso aqui mostra literalmente, quando ele diz realidade presente, ele está afirmando que é chegado, tá? E quando a igreja continua pregando, esse reino ainda está presente. Amém, queridos? Fiquem à vontade para cavar muito mais. O reino de Deus está presente entre os homens ainda, tá bom? Número 2. Onde está o reino de Deus? Pergunta boa. Onde está o reino de Deus? Se ele é invisível, como é que eu vejo? Bom, as apresentações, né, as manifestações mostram que ele está presente. Eu só vou ter ciência desse reino presente através das manifestações, tá, das suas realidades apresentadas pela igreja. Porque ele é invisível, mas ele está presente. Vamos lá. O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, tá? Mas com a presença de Jesus. Olha que coisa linda, mas com a presença de Jesus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Onde Jesus está, o reino de Deus se manifesta. É assim que o reino de Deus se apresenta. Aonde Jesus está presente, o reino se manifesta. Bom, Jesus deu essa autoridade para a igreja. Pois é, Jesus deixou a igreja com essa responsabilidade. Então, aonde a igreja está presente, o reino de Deus está presente. Ah, meu Deus do céu!
Eu agora começo a entender até melhor aquela fala de Paulo quando diz que nós somos cercados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Por que isso? Porque é a manifestação do reino de Deus presente aonde a igreja está. Se a igreja é representante de Deus, se a igreja é representante do Cristo, se a igreja é continuação da obra de Cristo, ela continua apresentando o reino de Deus aonde ela está. Que isso! Pelo amor de Deus! Lindo demais. Vamos ver. Mas com a presença de Jesus, por onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, 20, 21. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, Atos 8, 2, o reino de Deus está presente. Quando pessoas são curadas, quando pessoas são libertas pelo poder, são libertas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. O ministério de Jesus está sendo realizado. Pelo amor de Deus, gente, isso é lindo demais. Tá? Bom, isso tudo aqui, só para a gente ter uma ideia, são manifestações do reino de Deus. Então, só para fechar o pacote aqui, aonde tem curas, aonde tem libertação, aonde tem manifestação, aonde tem essência, aonde tem poder vislumbrando no ar, o reino de Deus está presente. É manifestação do reino de Deus. Lindo demais. Aonde o Espírito Santo está operando, manifestação do reino de Deus. Batismo com o Espírito Santo, o reino de Deus está presente. Pois é, vida sendo curada, o reino de Deus está presente. O reino de Deus está presente. Pega a visão, pelo amor de Deus. Número 3. O reino de Deus como realidade futura. Uau! Bom, vimos o presente, agora a gente vê a futura. Vamos lá. Bom, assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ela também possui uma dimensão futura. Coisa linda, eu já até falei um pouco sobre isso, né? Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Olha só, olha o que ele usa aqui. Aspecto escatológico, efeito escatológico, a visão escatológica, sim. Quando a gente entra dentro dessa pauta da escatologia, que é lindo demais, esmiuçar, cavar sobre ela, existem várias linhas, mas eu não vou ficar preso a essas linhas mesmo, então vamos lá. Bom, qual é o aspecto escatológico que o autor coloca para a gente? Vamos lá. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora do seu reino, ou do reino vindouro. Olha só, quais são as pessoas que ficarão de fora? Cara, esse versículo aqui, 10, ele é sinistro. O 9 e o 10, né? Ficarão de fora, inclusive aquela galera, né? Aquela galera que se acha no direito de fazer o que quiserem com seus comportamentos. Deus é bom, Deus é amor. Deus é bom, Deus é amor. Você está certo, concordo contigo. Deus é bom, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E a Bíblia diz que Ele também é fogo consumidor. E a Bíblia diz também que Ele vai se assentar em seu trono para julgar todas as nações e povos da terra de tempos imemoriais, até o último habitante, pois é, do milênio. Pois é, todos serão julgados. Todos passarão pelo crivo de Deus. E não adianta chorar dizendo: eu fui bonzinho, papai. Eu fiz coisas boas, eu dei esmolas. Eu até fui para a igreja, eu até aceitei o Senhor, né? Eu até fiquei na igreja, o Senhor sabe disso. Meu Deus do céu. Deus é bom, Deus é amor. Deus é bom, Deus é amor, sim. Quem disse que não? Ele é. Porém, tem muita gente achando demais. Tem muita gente vendo demais. Pois é. Só porque querem continuar com as suas vidas miseráveis, pecaminosas, esquizofrênicas e loucas, seus comportamentos deturpados, violados, mudados, suas naturezas destruídas, e acham que Deus é... sai fora, pelo amor de Deus. Lê isso aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Lê. Aí depois você fala se vai entrar ou não. Ficaram de fora os cães,
Ficaram de fora os maldizentes, ficaram de fora os afeminados, ficaram de fora, pois é, ficaram de fora. Sendo possível já, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Mas, vamos lá, deixa eu controlar aqui. O reino de Deus hoje, ele é presente e representado pela igreja. Embora possua essa realidade invisível, né, ou essa realidade futura, mas nós vimos aqui como ele se manifesta entre os homens. Já vimos isso? Como ele se faz presente entre nós. Já vimos isso. Mas contudo, esse reino futuro, tá? Depois que a igreja for arrebatada, tirada dessa terra, elevada às mansões celestiais, ter passado pelo crivo do seu primeiro julgamento, o julgamento de obras, pois é aí adentrar os céus como esposa remida, lavada, comprada pelo sangue de Jesus. 7 anos de bodas, aí desce automaticamente Jesus para estabelecer um reino milenar sobre a terra. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Lindo demais. Que lição é essa, gente? Pelo amor de Deus, Espírito Santo. Vamos lá. Terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. Ponto 1, a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Ou subponto, se você quiser. Ai, meu Deus, lindo demais, Jesus, eu te adoro. Ai, Deus. Bom, olha o que ele diz. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Claro, a gente já viu isso. Mas a gente destaca sim, claro. E a igreja tem que ser vista dessa forma. Por quê, pastor? Veja bem. Essa igreja, tá? Ela não é o reino. A igreja não é o reino de Deus. Ela é parte do reino. Ela faz parte do reino. Ela está inserida no reino. É diferente. Ela não é o reino. Ela está inserida no reino. Ok? Como súdita desse reino. Como representante desse reino. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele diz aqui, o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Você vê aqui a extensão, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Sim, claro que não, óbvio que não. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Testamento. Sim, isso a gente não pode esquecer. Juízes é uma prova concreta disso, ok? Concreta disso, com toda a propriedade. Meu Deus do céu. Assim como debaixo do antigo pacto, em que Israel era a comunidade do reino, a igreja é a comunidade do reino no novo pacto. A gente falou sobre isso. Meu Deus do céu. E detalhe, se lá no antigo, no tempo dos juízes, Deus era o rei, e mais tarde eles disseram que queriam um rei de verdade, deixando o rei, Deus, fora do seu contexto de realidade, no Novo Testamento, a igreja, tá? A igreja continua sendo liderada por Deus, continua sendo guiada por Deus, continua acreditando no governo teocrático de Deus. A igreja continua centrada e pautada nessa vontade soberana e não vai sair dela. Não pode, está proibida. Que isso? Pode não. A Bíblia declara com toda a propriedade que nós somos povo exclusivo de Deus. A igreja é povo exclusivo, povo eleito. Que isso? Pelo amor de Deus. Ok? Não que Deus tenha desprezado Israel, não.
Existe uma série de profecias aqui que Deus vai trazer Israel de volta para o seu devido lugar, porque foi a nação escolhida desde os primórdios. Pois é. Então Deus não vai dispensar sem trazê-los para dentro da sua realidade. Ok? Mas vamos lá. Continuando aqui. Segundo ponto, a igreja expressa o reino de Deus. Claro que a igreja expressa o reino de Deus. Se ela é representante no novo pacto desse reino, automaticamente ela tem que expressar o reino de Deus, ela tem que mostrar o reino de Deus. Ah, por que isso? Ela foi idealizada e projetada por Deus para ser, como diz o autor, expressão de seu reino na plenitude dos tempos. A igreja foi escolhida por Deus, elegida por Deus, selecionada por Deus, projetada por Deus para ser representante dele na plenitude dos tempos. Lindo demais. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo, tá? Ela não é um improviso, ela não é um remendo, ela faz parte da história da salvação. Ela foi projetada e planejada e eleita por Deus, como já citei, Efésios 1, 4 a 6. Então, querer dizer que a igreja ela foi um arremedo, ela foi uma... Não. A igreja já havia sido projetada. A intenção de Deus, deixa eu só elucidar isso aqui, a intenção de Deus era fazer com que o que a igreja faz hoje, Israel fizesse em relação ao mundo. Então, a missão de levar o evangelho, de levar o conhecimento de Deus às nações da terra, era sobre Israel. Quando Israel recusa, né, essa igreja projetada na eternidade de Deus vai assumir essa responsabilidade. Tá? Ou seja, automaticamente, o que Israel recusa fazer, a igreja projetada na eternidade vai dar continuidade para fazer. Ok? Então, dizer que a igreja é um remendo, não, negativo. Tá? Então, concordo com o autor aqui. A igreja não é um improviso. A igreja foi projetada para representar Deus na plenitude dos tempos e mostrar o seu reino na atualidade com toda a propriedade. Fazer o quê, né? Eles não quiseram, a gente abraça e continua levando. Bom, isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão, tá, de fazer conhecido o seu reino e projeto de salvação para a humanidade. Sim, é por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades, por meio da igreja que reino de Deus, por meio da igreja que o reino de Deus é conhecido. Será não? É conhecido sobre toda a terra. Pois é, não estou mudando a fala do autor não, estou simplesmente antecipando o assunto. É conhecida sobre a terra. Ok? Então, automaticamente o que a gente lê aqui é que debaixo do Novo Testamento, a igreja, ela possui essa missão, tá, de mostrar o plano de Deus. A igreja, como representante do reino de Deus, ela deve levar a mensagem de salvação, ela deve levar a mensagem, tá, de esperança, que faz parte do projeto de Deus, sendo cumprido e realizado pela igreja na atualidade. Pegou? Ponto 3, para a gente fechar o pacote, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Bom, pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja, que foi uma das descrições que já usamos até, tá? Falando, ele diz aqui, aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Lindo demais, né? Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Olha que coisa importante, né? 3 pontos aqui que eu já destaco, né? A primeira delas é o papel da igreja, importante, é pregar o reino de Deus. Tá? O segundo, mostrar literalmente como a igreja primitiva pregava o reino de Deus, devemos também continuar pregando. E por fim, conscientizar os novos crentes a continuarem pregando o reino de Deus, assim como a igreja primitiva o fez. O reino de Deus é a mensagem de esperança. O reino de Deus, digo eu, é a mensagem de esperança, é a mensagem de fé, é a mensagem de libertação, é a mensagem de cura, é a mensagem de solução, literalmente, para o ser humano. Ok? Bom, para aqueles que amam,
O reino de Deus é a mensagem de esperança para aqueles que o amam. Sim, fechando aqui essa primeira ponta. Na segunda ele coloca dizendo, portanto, pregar a mensagem do reino é missão da igreja. Sim, é missão da igreja. Temos aí, né? Inclusive eu citei Marcos 16:15 como uma ordem imperativa de Jesus. Ele coloca aqui Tiago 2:5, coloca João 18:36 para análise, caso vocês queiram analisar. Ok? Então, automaticamente, pregar o reino de Deus é missão da igreja. Tá? E essa missão deve ser executada sim. Deve ser executada sim. A igreja local tem que possuir essa visão de reino, essa visão de pregação. Essa visão tem que ser central na vida da igreja. Tá? Como eu costumo dizer, visão de reino faz com que você se despreocupe das coisas, né, materiais e foque na libertação de vidas. Visão de reino, tá? Não coloca carga pesada nos ombros de ninguém. Visão de reino coloca você para pregar o reino literalmente. É preciso ter visão de reino, socorrer as pessoas, correr atrás de quem precisa, visitar quem precisa, continuar pregando o evangelho de Deus. Isso é visão de reino, ajudar os que necessitam, tá? Agora, colocar uma carga sobre os teus ombros, obrigar você a fazer uma coisa que você não quer fazer, isso não é visão de reino não, isso é visão de homem, ok? Visão de homem é visão de escravidão, é visão de obrigação, é visão que está fora do projeto de Deus. Quero nem saber. Essa é a verdade, ok? Então, querido, vamos priorizar o reino de Deus, tá bom? Bom, queridos, eu vou terminar aqui, porque vai dar 1 hora praticamente, já tem 1 hora já de gravação, eu não quero que isso fique muito extenso, tá? Eu vou deixar essa última pauta para a análise de vocês, tá? Que vocês possam serem usados aí, e a gente chega então na conclusão, e a conclusão traz para a gente a realidade do que foi apresentado nessa lição, como sempre. Aprendemos um pouco sim, tá? Sobre o reino de Deus. O que vimos aqui, nós aprendemos um pouco, literalmente, sobre o reino de Deus, sobre sua extensão presente e sua extensão invisível. Na verdade, o reino ele é mais invisível do que presente. Porém, através das manifestações, nós descobrimos que o reino é presente. Tá? Nós não precisamos ver ele, mas ver as manifestações, tá? Ver a sua essência, a gente sabe que o reino de Deus está presente. Como é que esse reino é apresentado? Através das operações, através dos milagres, através das curas, né? Através das manifestações do Espírito Santo. Sim, tudo isso mostra com toda a propriedade. Através da prática da justiça, através da santificação, através de tudo que a Bíblia nos revela, a gente vê o reino de Deus. O reino de Deus faz parte da nossa vida, faz parte da igreja, faz parte literalmente com toda a propriedade da minha e da sua vida, tá? Que Deus te abençoe, até a próxima, espero que essa lição sirva aí, tá? De enlevo para a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima. Beijo no coração, Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês preferirem. Até a próxima.